E ao lado do presidente do PMDB em Mato Grosso, Carlos Bezerra, que é deputado federal também. Eu peço você que participe deste bate-papo enviando o seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos então conversando com o deputado. Bom dia, Bezerra, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia. Como presidente do PMDB, Bezerra, qual a avaliação que o senhor faz dessas eleições? Olha, foi uma campanha muito desigual, né? Muito desigual. Sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista político também. O nosso candidato teve menos recurso para fazer a campanha do que certos candidatos a deputados estaduais. Ele ficou à míngua. Não houve condições de colocar a campanha na maioria das cidades polo do estado, por falta de estrutura, de meios. Então foi uma campanha muito desigual. O nosso candidato foi asfixiado, mas está aí o resultado. Mas valeu a pena. Foi uma campanha muito profunda em proposta. O candidato de alta qualidade política, muito bem preparado. Eu acho que ele é um dos políticos melhor preparados no estado. Soube colocar com muita precisão as propostas públicas. Eu acho que, se de nada valeu, foi uma aula de política pública para a população de Mato Grosso. O PMDB gerencia, digamos assim, o governo do estado, uma vez que o governador Sival Barbosa é do PMDB. Não acredita que o fato do PMDB ter a máquina na mão não seria mais fácil para o Lúdio Cabral convencer o eleitorado? Não. Primeiro que não se fez uso da máquina nessa campanha. Definitivamente não se fez uso da máquina. O que houve aí foi um rolo compressor montado contra muita traição de figuras importantes. De quem? Você me permite não citar nome, que eu não quero aumentar a controvérsia, mas Mato Grosso inteiro sabe quem fez o quê. Faltou, de repente, o candidato ao Senado pedir mais voto para o Lúdio? Não, o candidato ao Senado foi correto na campanha, trabalhou direitinho, aliado ao Lúdio durante todo o tempo. Tanto é que ontem nós sugerimos até o nome dele para coordenar a campanha da Dilma aqui. Nós tivemos uma reunião ontem no apartamento dele, com todos que apoiaram a Dilma aqui, PMDB, PT, PCdoB, PROS. E ele tem uma reunião hoje à tarde com a presidente Dilma em Brasília. E a ideia nossa é que ele comande a campanha da Dilma aqui em Mato Grosso. Se assim entender a direção nacional do PT e da presidente Dilma, com a qual ele vai conversar hoje à tarde, lá em Brasília. Ele e Lúdio Cabral. Não, ele e o Hélito Fagundes. Presidente, faltou também a participação do governador Sival Barbosa na campanha do Lúdio? Não, o governador Sival Barbosa não participou da campanha. Era o objetivo dele desde o início de tocar as obras do governo, que são muitas. E eu considero que ele foi um herói, porque em 4 anos, pegar um monte de obras dessas, a maioria sem projeto, sem nada. Eu citava ali há pouco, Cuiabá, durante quase 30 anos, recebeu 2 obras estruturantes. Uma que eu fiz quando era governador, que é a duplicação da perimetral. Da Miguel Sutil. Foi eu mesmo que fiz quando era governador. E a outra, que o prefeito Wilson Santos fez, que é a Avenida das Torres. De repente, Cuiabá recebe mais de 50 obras estruturantes. A maioria delas sem projeto. E recebe um prêmio, que é o VLT, que eu considero de todas as obras a mais importante de todas. Porque transporte público de qualidade para gente pobre, gente que não tem nem motocicleta. Então, o VLT é uma redenção para nós. Então, ele debruçou em cima dessas obras, o MT integrado, que continua sendo executado, o Prodetur, o programa de pontes. São vários programas que ele não vai conseguir terminar. Grande parte deles fica para o próximo governo terminar de executar essas obras. As obras inacabadas talvez não tenha sido o problema nas urnas junto ao Lúdio Cabral, o fato do governo Sival Barbosa não ter conseguido concluir as obras a tempo e as obras ficarem na Baixada Cuiabana, maior colégio eleitoral, Cuiabá e Várzea Grande, não pode ter refletido na derrota do Lúdio nas urnas? Não acredito, não.
Não. O Brasil todo, um volume de obra dessa num estado como Mato Grosso. Você viu outro dia o presidente Dilma contratando empresa da Espanha para fazer projetos aqui no Brasil. O Brasil tem carência de engenheiros, tem carência de gente nessa área muito grande. O país desenvolveu e não tem gente preparada para isso. Falta em todo o país. E falta aqui em Mato Grosso. E essas obras, a maioria, não tinha nem projeto. As empresas que fazem projeto também são deficientes, né? Não fazem projeto à altura. Né? Então, uma série de dificuldades. E eu considero que ele foi até um herói de conseguir destravar isso e colocar essas obras de execução, que agora são irreversíveis. Grande parte está pronta e a que não está pronta vai ficar pronta e vai mudar. Mudou a fisionomia de Cuiabá, Várzea Grande, e vai ajudar todo o interior do estado, que está recebendo uma série de obras de suma importância. Deputado, em relação ao número de denúncias, em relação a irregularidades nessas obras, o Tribunal de Contas veio com relatório, CGU veio com outro relatório, apontando problemas nas obras da Copa. Não faltou mais pulso do governador Simval Barbosa em garantir fiscalização correta na execução dessas obras? Todas essas obras têm uma empresa contratada para fiscalizar. É contratada para isso. Aí o problema não é, o governo cumpriu a sua parte. Agora, se a empresa contratada não cumpriu, é outro problema. Agora, esse problema de obra no Brasil é grave, eu te disse aqui. Né? Você vê que lá em Minas, caiu um viaduto lá, em Belo Horizonte. Ora, Minas é um estado muito mais desenvolvido que o nosso, tem muito mais mão de obra qualificada que o nosso, muito mais volume de empresas tradicionais no Brasil. As empresas mineiras, nessa área da construção, elas são as melhores do Brasil. Né? São várias empresas de grande país. E lá em Minas, então há em todo o Brasil, porque há carência de mão de obra e a mão de obra que nós temos não está devidamente preparada. Só para te dar uma informação de como é feito o nosso negócio, eu tenho um neto que estuda engenharia da computação em Brasília. Estava 4 horas por dia. Ele terminou o curso dele agora em Paris. Lá em Paris ele estuda 12 horas por dia, estudando no sábado. E ele me queixa, de vez em quando ele me liga, aqui é puxado, aqui é... Mas você vai sair um engenheiro, e aqui você vai sair um engenheiro de meia boca. Aí você vai sair um engenheiro mesmo. Né? É preciso então, investir. A educação no Brasil ainda é muito deficiente, é muito carente. Desde o ensino básico à universidade. Há uma deficiência muito grande. Né? Então aí nós temos esse problema de falta de mão de obra. A mão de obra que você tem não é de qualidade, ela é deficiente. Os projetos são mal feitos, não são feitos do modo como devia ser. Né? Mas a máquina não devia ter instrumentos para garantir essa fiscalização? Contratou as empresas para fazer a fiscalização. Cada pacote de obra dessa é uma empresa contratada para fiscalizar. Né? Que não aconteceu ao contrário. Que não fiscalizou. Né? Houve erro no projeto, que devia ter sido olhado. Como é que você contratou o projeto, pagou? Todos esses projetos foram contratados por empresas que realizaram os projetos. Deputado, falando ainda em PMDB, a gente tem uma pergunta do Júnior por meio do chat. Qual será a estratégia do PMDB para os próximos anos? Trabalhará para ter candidatura em cidades polo, igual Rondonópolis? Sim, o PMDB começa semana que vem um processo de discussão. Nós vamos fazer uma avaliação da eleição na segunda-feira. E vamos começar a preparar o partido para disputar a maioria das prefeituras no estado, principalmente a cidade polo. Cuiabá, hoje ainda de manhã, conversei com o presidente do diretório municipal, marcamos uma reunião para a semana que vem, com ele e alguns membros velhos e novos do partido, inclusive o doutor Juliet, que é um novo membro do partido, deverá participar dessa reunião, para nós começarmos a discutir. Está acertada a renovação em setembro do ano que vem dos diretórios municipais, outubro do diretório estadual e dezembro do diretório nacional. Né? Mas nós já vamos começar na cidade polo uma discussão desde já, inclusive partindo aqui de Cuiabá. Essa discussão deverá acontecer já na semana que vem, e vamos aprofundando para começar a definir já uma chapa de candidatos a vereador e o fortalecimento do partido aqui em Cuiabá, que reflete em todo o estado. Mas vamos trabalhar em toda a cidade polo, sim.
Já que o senhor citou o ex-juiz Julier Sebastião, lógico, o processo eleitoral já passou, mas lá atrás o nome do ex-juiz Julier Sebastião foi cotado para ser candidato ao governo. E o fato dessa candidatura não ter se consolidado, muitas pessoas atribuíram isso a uma certa traição do PMDB. Isso aconteceu? Não. Traição do PMDB não. Ele recebeu a filiação nossa, recebeu o nosso apoio. E por nós ele seria candidato a governador. Acontece que nós tínhamos um fórum interpartidário que foi acertado que a maioria é que decidiria quem era o candidato. E o PMDB ficou isolado nessa posição, todos os outros optaram pela candidatura do Lúdio Cabral. Então não houve traição do PMDB. Né? Isso é um comentário maldoso, injusto, porque o partido não só recebeu a filiação dele, como deu toda a solidariedade a ele na trajetória dele. E na luta que ele fez, ele foi para o interior do Estado com apoio nosso, apoio da base do partido. Só que na última hora houve essa decisão da maioria, deixando o PMDB isolado. E o PMDB teve que acatar a decisão da maioria. Deputado Manuel provoca. Pergunta como o senhor avalia o governo Silval Barbosa. Segundo o Manuel, está sendo pior que o seu? Manuel. Olha, o meu governo, eu considero que foi o melhor governo de Mato Grosso, para quem é politizado, quem é inteligente. Aqueles que são fisiológicos e são burros, não vão entender isso. Foi o governo que atuou na saúde. Os projetos, os hospitais regionais que tem aqui no estado até hoje foi feito no meu governo. O Hospital de Rondonópolis, de Cáceres, de Sinop, de Sinop também, de Alta Floresta, de Colíder. É um governo que atua no saneamento básico como nenhum governo. Quando eu assumi o governo, nenhuma cidade do estado tinha água tratada, nem Cuiabá, a capital aqui. Cuiabá, um terço do Cuiabá tinha direito a uma lama. Eu fiz a estação de tratamento do Tijucal, do Parque Cuiabá, e refiz essa daqui que não funcionava, da Presidente Marques. Deixei Cuiabá com 100% de água tratada. E Cuiabá com 25 bairros com rede de esgoto e o Cristo Rei em Várzea Grande. E a única estação de tratamento de esgoto em Cuiabá. Tá? Fez a perimetral, como o senhor disse? A perimetral que eu fiz, de lá para cá ninguém fez mais nada. Conseguindo concluir todas essas obras que o senhor citou, acredita que, mais uma vez, faltou mais pulso do governador Silval Barbosa para conseguir, por exemplo, concluir pelo menos a maioria das obras? Não, ele está concluindo grande parte. Aí não é questão de pulso, aí é questão de tempo, de engenharia, de projeto. Você não pode responsabilizá-lo pessoalmente. Aliás, outro dia, o Percival Muniz, prefeito de Rondonópolis, fez uma declaração inteligente nesse sentido, dizendo que se é ingrato estabelecer uma responsabilidade para o governador Silval Barbosa sobre essa questão das obras. Porque todo mundo sabe que não depende apenas do governador. Muito menos do governador. É mais difícil governar hoje do que governar quando o senhor esteve à frente do Palácio Paiaguás? Hoje, sem dúvida nenhuma, hoje há uma presença maior, e isso é bom para a democracia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que se especializou mais, enfim, dos vários órgãos que fiscalizam. Isso é muito bom, é muito importante. E governar sempre foi difícil, mas hoje é mais difícil ainda. A imprensa hoje é muito mais presente, muito mais ampla, também na fiscalização. Sem dúvida nenhuma, hoje a coisa evoluiu muito. Mudou muito de lá para cá. Adriano Plácido pergunta por meio do chat, presidente, deputado, o senhor acha que se o PSD não tivesse rachado na base, a coligação teria um desempenho melhor, inclusive nas proporcionais com o chapão federal? Olha, eu sem dúvida nenhuma. Eu acho que houve uma avaliação equivocada. Mas o que nós vamos fazer? Cada um tem autonomia para fazer o que bem entende. Por mim, nós tínhamos ficado todos juntos. E até o resultado do deputado federal estaria diferente, com certeza. Parece-me que por 5 mil votos, deixamos de fazer outra vaga, 5 mil e poucos votos. Com certeza, hoje nós teríamos pelo menos 4 deputados federais, teria uma a mais. Pelo menos metade de oposição e outra metade de situação. Exatamente. Mariano de Souza... Ou talvez até mais deputados estaduais. Já vamos falar das cadeiras na Assembleia. Mariano de Souza pergunta por meio do chat. O senhor acha que o Julier pode ser candidato do PMDB a prefeito de Cuiabá em 2016? Olha, isso
vai depender do Julié e do andamento da coisa aqui em Cuiabá. Nós vamos começar um trabalho de reestruturação do partido aqui, né? E eu já tive com ele, antes da eleição, no escritório dele, discutindo essa ideia, com a qual ele concordou, quer participar, né? E ele é um bom nome, é um grande nome, né? E é uma das pessoas mais preparadas que nós temos aqui no Estado. De repente, fortalecendo o nome dele desde já que a afiliação dele ocorreu nos 45 do segundo tempo nessa eleição? Exatamente. Não, ele vai agora conviver com o partido, ele vai... o partido é carente de quadros, de bons quadros. O PMDB é muito carente, todos os partidos são carentes de quadros. E o nosso também é carente. Então, um quadro como o Julié é um achado para o partido. É um quadro preparado, politizado, tem um histórico positivo, né? Então, isso é importantíssimo. Então, qualquer partido gostaria de ter um quadro desse e fortalecer um quadro desse para lutas políticas. Se ele definir por uma candidatura, há grande possibilidade, sim, dele galgar essa candidatura dentro do partido. O senhor, como ex-governador do Estado, daria algum conselho ao governador eleito Pedro Táxi, mesmo sendo de oposição, o governo que ele vai encontrar e as dificuldades, de repente, no gerenciamento do Palácio Paiaguás? Olha, quem sou eu para dar conselho, né? Eu acho que o que nós primeiro que eu acho que a eleição passou, a relação nossa é institucional, eu estou pronto para ajudar o Estado, né? Acho que a coisa não pode ser levada com o fígado. Passou a eleição, vamos todo mundo trabalhar para o bem comum, para o bem do Estado. Eu fui o primeiro a chamar o Pedro, ele reconhece isso, inclusive, o primeiro a chamar o Pedro Táxi para a vida pública, bem lá atrás. Levamos ele até um dia em Rondonópolis para uma reunião lá, na Vila Operária. Teve uma reunião lá conosco, ele era ainda do Ministério Público. O que tem que fazer é a prática democrática, paciência para ouvir e decidir com firmeza, né? Mato Grosso precisa de alguns choques, né? E algumas coisas aí para ajudar a viabilizar o Estado. Tipo o quê? Choque com os poderes, com a relação com a Assembleia, a relação com o Tribunal de Contas, a relação com o Tribunal de Justiça, com o Judiciário. Essa coisa tem que ser rediscutida. Falando em choque, o próprio Pedro Táxi falou na campanha eleitoral dele muito que não repassaria excesso de arrecadação para a Assembleia, por exemplo. Bom, ele tem que mudar a lei na Assembleia, esse que é o problema. Ele não pode fazer isso sem aprovação da Assembleia, porque isso é lei. Não é só para a Assembleia, para todos os poderes. Faz parte da lei. Então ele tem que mudar a lei primeiro. Agora eu pergunto para você, a Assembleia vai mudar uma lei que retira recurso dela? Eu te pergunto, o governo vai ter força para mudar essa lei na Assembleia? Eu acho que até a posição é simpática, né? A posição é simpática, mas vai conseguir fazer isso? Eu pergunto. O senhor acha difícil? Eu acho complicado, né? Porque você vai propor para a Assembleia que mude uma lei que beneficie a Assembleia. Aí vai o Tribunal de Justiça para cima disso também, que não quer que tire o quinhão dele. E vão os outros poderes todos. Outra proposta também pontuada pelo Pedro Táxi é do não loteamento das pastas para os partidos pelos grupos políticos que o apoiaram nesta campanha. O fato de 13 siglas fazerem parte da coligação não implica necessariamente que as siglas terão uma pasta cada uma, por exemplo. Como que o senhor avalia esse tipo de colocação? É uma coisa difícil de ser aplicada, você conhece, né? Porque os aliados já estão aí muito distribuindo cargo uma hora dessa, né? Na prática, isso é muito bonito na retórica, vamos ver na prática, né? Se conseguir isso, muito bom, positivo, né? Mas o senhor acha possível? Na prática é complicado, na prática é complicado. Ângelo Oliveira pergunta, por meio do chat, o senhor como legislador federal e agora reeleito, qual será o posicionamento do senhor sobre a reforma política? Pretende manter esse sistema que só elege quem é rico ou financiado pelos ricos? Ângelo pergunta. Bom, eu sou favorável não só à reforma política, a todas as reformas.
Aliás, o problema do PT foi esse. O PT não mudou a política econômica e não fez as reformas. Por isso que eu defendo a candidatura própria do PMDB, essa última aliança nossa com o PT. Né? Vamos sair com a candidatura própria e colocar essas propostas para realizá-la, né? Mudar a política econômica e fazer as reformas. E a principal delas é a reforma política. Financiamento público de campanha sempre foi favorável. Né? Aqui você viu, agora na última campanha, um derrame de dinheiro. Aqui é quase público o cidadão dizendo ali que vai fazer 30 mil boca de urna no município aqui ao lado de Cuiabá. Fala, todo mundo sabe, o fulano está fazendo 30 mil boca de urna. Lá, não sei, em Rondonópolis, se eu falar, o cara está fazendo aí 10 mil boca de urna. Isso é compra de voto, boca de urna. Né? E fazem quase que abertamente, né? Precisa haver uma fiscalização maior e o financiamento público de campanha. Né? Eu sou totalmente favorável. E fazer as outras reformas, a reforma tributária, a reforma previdenciária. O senhor deve trabalhar por isso, então. A reforma trabalhista. Né? E todas as reformas que são fundamentais. O Brasil está engessado. E mudar essa questão da dívida do país. O país hoje, o ano passado, o Brasil pagou 800 bilhões de juros para os banqueiros, para meia dúzia de banqueiros. Ora, isso, 43% do orçamento da União é destinado à dívida. 43%, quase metade do orçamento. Entendeu? Nós vivemos com uma pessoa que está na mão do agiota, pagando juros extorsivos. É preciso rever todo esse sistema. Não, então, lógico, tem que mudar isso, né? Mudar isso, porque o dinheiro que podia estar indo para a saúde, para a educação, está pagando um juro astronômico para os banqueiros. Né? Isso sangra o país. Ângelo Oliveira mantém a pergunta pelo chat. Ele pergunta quais as bandeiras que o senhor pretende defender em Brasília agora que seja de interesse da sociedade. O senhor tem alguma agenda prevista de audiências públicas, por exemplo, para conhecer as demandas de Mato Grosso? Sim, eu tenho visto isso constantemente. Andar do Estado, e sou um dos políticos que mais conhece os problemas do Estado, no interior. Acho que poucos políticos andam tanto quanto eu, por esse Mato Grosso afora, e debatendo e discutindo a demanda pública. Ruberli Gomes, de Resende, parabeniza o senhor e diz que como que o senhor mais contribuiu para o Estado? Tenho contribuído primeiro com recurso. Eu sou um dos parlamentares que mais traz recursos para o Estado, para investimento nos municípios principalmente. Né? Muito recurso. Eu uso a força política minha em Brasília, do meu partido, que é o maior partido, eu sou membro da Executiva Nacional, tenho uma história de coerência política, por isso eu sou respeitado em Brasília. E lá em Brasília o que vale é a credibilidade. Você tem que ter credibilidade. Você tendo credibilidade, as portas se abrem. Então as portas se abrem para mim, eu uso isso para ajudar o povo de Mato Grosso. Ajudar na questão social, ajudar os municípios. Esse ano mesmo eu distribuí 100 patrulhas mecanizadas para a agricultura familiar. 100. Né? E estou distribuindo mais uma série de coisas para os pequenos agricultores do interior do Estado. Então eu uso essa força política minha para isso. Né? E lá em Brasília faço um trabalho legiferante dos 513 deputados. Eu sou o que mais tem projeto apresentado e aprovados. E tem, inclusive, 2 emendas constitucionais aprovadas. Uma da irrigação, que é recurso de irrigação para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e outra de repercussão internacional, que é a PEC das domésticas, que é uma coisa que o Lula tentou fazer, não conseguiu, e eu fiz. Apresentei, quando o Lula desistiu, eu apresentei a emenda e consegui aprovar. O Brasil tinha um compromisso na OIT, Organização Internacional do Trabalho, de resolver esse problema. E não resolveu. Tá? Com a emenda minha, o Brasil regularizou a sua situação internacional. Júnior pergunta sobre articulações do partido, deputado. Em Rondonópolis e Cuiabá, o partido trabalhará com novos quadros nas próximas eleições? Quem dos atuais vereadores podem se destacar em Rondonópolis? Júnior pergunta. Olha, todos os vereadores nossos lá têm um bom trabalho, né? Mas o partido vai buscar novos quadros, o partido é democrático, é aberto, né? Vai procurar se fortalecer o máximo possível. Não só em Rondonópolis, mas como todo o Estado. O partido está aberto, como eu disse aqui na questão do Julié, que está sendo chamado para participar dessa articulação. Em outros municípios, novos quadros que se filiaram vão se participar ativamente da vida do partido.
Deputado, falar dos quadros da Assembleia Legislativa. O PMDB conquistou 3 cadeiras. Acredita que deve trabalhar forte na questão da oposição ao governo Pedro Tax ou não? Deve sentar numa mesa de negociação, passou a eleição e de repente rediscutir essa relação? Nós não reunimos ainda para discutir isso. Vamos reunir brevemente, provavelmente já semana que vem, para discutir isso. Eu prefiro não falar sobre isso ainda, porque não houve uma discussão interna. Tá? Nós vamos conversar. Mas há uma tendência do grupo, já que fez oposição ao governo Pedro Tax com candidato? Nós somos oposição. Nós estivemos no outro palanque, né, e somos oposição. Né? Agora, de que modo nós vamos encaminhar a nossa posição na Assembleia aqui com o governo, isso nós vamos discutir juntamente com a bancada. Não vamos fazer isso isoladamente, por isso eu não quero expressar uma posição aqui sem antes discutir com a bancada. Para encerrar nosso bate-papo, PMDB e governo Silval, estamos caminhando para o final da gestão, os próximos 3 meses para a entrega dessa gestão. Como que deve ser essa transição? Há um encaminhamento do PMDB de apoio ao governador Silval Barbosa para algum projeto político? Como que está essa questão? Isso depende do governador Silval Barbosa. Ele não definiu a vida dele ainda, vai sair, vai cuidar da vida privada dele nesses próximos 4 anos. Né? Sobre a transição, não há problema nenhum. O governador foi o primeiro a ligar para o Pedro Tax, colocar o Estado à disposição para a transição. Não haverá nenhum problema com relação à transição. O Estado está aberto para isso, né? E o governador Silval vai definir a vida dele futuramente. Reclamação dos prefeitos em relação ao governo Silval Barbosa, o senhor acha injusta? Olha, o governo teve muita dificuldade. Ele recebeu o governo com dificuldade e essa dificuldade manteve durante... E sabe que o prefeito quer recurso, né, quer apoio. E, na maioria das vezes, o Estado não tinha esse recurso para fazer os convênios. Né, muito pouco recurso. O Estado estava desequilibrado. Agora está muito melhor. Ele conseguiu equilibrar o Estado e conseguiu renegociar a dívida do Estado, que sufocava o Estado também. Então o Estado está numa posição bem melhor agora, muito mais equilibrado. Faltou, de repente, comunicação do governo do Estado para esclarecer isso, tanto com os gestores, parceiros, como para a própria população que desconhecia, de repente, o andamento das obras e toda essa questão financeira? Eu acho que podia, sim. Era importante esse trabalho de comunicar para a população, né, essa situação. Isso devia ser insistentemente feito. Eu acho que você tem razão. A população tem o direito de saber da realidade do Estado, né, não ficar debaixo do tapete. Muito se falou em renovação aí para encerrar nosso bate-papo, tanto na Câmara Federal, Assembleia, em razão dos movimentos das ruas no ano passado, né, em 2013. No entanto, a gente percebe que o quadro da Assembleia ficou muito parecido, cerca de 50%, 43% foi renovação na Assembleia e 50% na questão da Câmara Federal. Como que o senhor acredita que vai ser o trato dessas novas legislaturas? Olha, pouco mudou. Né? A verdade é que aquele movimento de rua começou por um protesto contra o transporte coletivo. Né? Esse é o grande problema do Brasil, que a ditadura nos deixou. Você vê que aquela população estava sem rumo, sem saber exatamente o que queria. Despolitizada. Né? Nós tivemos 30 anos de ditadura militar, que foi uma escuridão no país. O país se despolitizou. Eles fecharam as fábricas de líder. Onde que tinha fábrica de líder no país? Eu mesmo nasci no movimento estudantil. Eu tenho uma formação política, me considero muito sólida, porque eu fiz política desde os 15 anos de idade no movimento estudantil. Fui para a cadeia da ditadura, como líder estudantil, saí de lá, fui para o MDB para fazer a resistência à ditadura. Tem uma linha que eu mantenho ela toda a vida. Fábrica de líder se dava no movimento estudantil e no movimento sindical. Faltou trazer esse movimento para as urnas? Fechou. Não, a ditadura fechou durante 30 anos o movimento sindical, as duas fábricas, o movimento sindical e o movimento trabalhista. E nós ficamos aí com uma geração de despolitizados, de eunucos. Eu, por exemplo, comecei a ler economia, a campanha do petróleo é nossa, eu participei, né, o acordo de Roboré, as discussões políticas, econômicas, desde menino.
Eu comecei a discutir no Grêmio Estudantil, depois nas entidades estudantis, nos encontros, congressos que nós fazíamos, em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Brasília, em todo canto, né? Nós fazíamos congressos estudantis de debate, de discussão de temas importantes para o país. Isso acabou. Então não houve formação de nova liderança. Então nós temos um país aí que não sabe o rumo. Né? Então essa renovação não foi possível não é possível renovar. Essa questão nós vamos levar gerações para resolver. Os grupos políticos permanecem os mesmos. Permanecem despolitizados. Você vê da dó lá na Câmara dos Deputados, tem político, tem deputado que não sabe falar, não sabe nada de nada. Não há tradição nas eleições, pelo menos de uma vaga a senador, de o candidato do governo não levar o candidato ao Senado nas urnas. Que não aconteceu dessa vez. Pedro Táxi, oposição, Wellington fazendo situação. Acredita que deve ser uma situação difícil de se lidar para o próximo governo ou não? Senador tem outra função junto ao governo do Estado? Não tem nenhuma, até porque o perfil do Wellington é um perfil objetivo, de lutador pela coisa pública, muito trabalhador, né? Ele não vai se furtar de ajudar o Estado, porque é de oposição de modo nenhum. Vai dialogar e vai estar disponível para ajudar todos nós naquilo que for preciso. Agora, não vamos concordar com quem estiver errado também. Né? Isso não é um apoio incondicional. É um apoio nas coisas que são de interesse público, apenas. Acredita, deputado, que o PR possa transitar pela oposição, como aconteceu com o candidato Wellington, chegou a ser cotado a ser candidato pela oposição ao Senado? Caso o PR transite pela oposição, qual vai ser o posicionamento do PMDB? Pode ocorrer uma traição, hein? Não, o PMDB vai manter a sua posição. Um erro não justifica o outro. Não é porque um errou que nós vamos errar. Né? O PMDB vai manter a sua coerência. Né? Eu espero que isso não aconteça, mas o PR é o PR, o PMDB é o PMDB. Né? Se o PR for para uma posição equivocada dessa, nós vamos manter a nossa coerência. Tá certo, deputado. A gente agradece sua presença mais uma vez aqui no RDTV. Eu que agradeço. Um bom dia, um abraço a todos.